E aí, galera, segundo episódio do OrbitaCast, e hoje a gente vai trazer um assunto de muita relevância para esse ano de 2024. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Alan, que é estrategista de marketing político, né? E aí, Alan, explica um pouquinho mais aí sobre sua trajetória, como é que você iniciou aí no marketing político. Primeiro agradecer a vocês e parabenizar, né, pelo projeto, né, pelo OrbitaCast, né, com o Jussi e Guilherme. Acho que é legal esse projeto porque ele traz justamente mais conhecimento, né, sobre a comunicação, sobre o marketing. Eu vou falar sobre algo, para mim, que é apaixonante, que é trabalhar, né, para trabalhar com o sonho das pessoas. Eu sempre falo, quando a gente conversa com os nossos clientes, na hora que a gente é muita responsabilidade trabalhar com o sonho das pessoas. Eles que têm desejos, por exemplo, eu quero ser um candidato, entrar na política, como é que eu devo entrar, como trabalhar a imagem. E a gente tem essa experiência aí com a nossa agência de marketing eleitoral, marketing político, né? O marketing político trabalha o mandato, né, de um agente público e também na parte eleitoral. A gente está nessa fase agora de pré-campanha eleitoral, já tem eleições em 2024, como também na campanha eleitoral mais à frente. Então, a gente vai ter uma oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem, né, de algumas campanhas, daquelas que a gente conseguiu eleger e daquelas até que a gente conseguiu, em algum momento, não foi feliz e porque também a gente não conseguiu ter esse objetivo. Então, assim, é um tema que para a gente é interessante, né, que a gente estava falando. Tem muita coisa que para a gente, estudante de comunicação, ainda não é... A gente não é familiarizado política. Querendo ou não, precisa ter um gosto ali pela política para você mergulhar e entender um pouco mais e até atuar na área, né? É interessante que... E uma das coisas que eu queria... Você falando aí da trajetória, teve 30 campanhas que eu vi no seu histórico, né? 30 campanhas de sucesso, tem outras que você disse que vai trazer aí, outros cases que não foram tão positivos, mas que tirou algo positivo deles. Mas entender como esse marketing político, ele começa durante a campanha, você até falou, né? Para a gente entender como é que isso acontece. A gente sabe que tem um período que aí pode atuar e fazer várias coisas, mas nesse outro período, o candidato, esse marketing em si, ele começa só no ano eleitoral, ele pode iniciar antes de começar o ano eleitoral. Como é que isso acontece? Como é que vocês trabalham? O marketing é muito mais do que desejo, né? Acho que independente do produto, da imagem que você quer trabalhar, seja para uma marca que você quer vender, trabalhar no varejo, você já vai ter que gerar um desejo por parte do cliente para comprar aquele produto. Do mesmo jeito, é você se identificar com aquele pré-candidato, nessa fase que a gente está vivendo, lá na frente candidato, porque você precisa ser atraído, né? Então, você precisa ser despertado, ter o desejo. Não, eu me identifico com essa história, com aquela causa, com aquela pessoa, e é por isso que eu vou acreditar, por isso que eu vou votar com ele durante a eleição. A gente tem histórias de pessoas que são apaixonadas por política e casos... Não, eu nunca fui político na minha vida, mas eu gostaria de colocar o meu nome, porque eu acho que a política precisa passar por mudanças, por ter pessoas novas, né? A gente tem histórias, não quero me envolver com política porque eu não gosto dos políticos, né? Mas você começa a entender que muitas não. Está na minha hora realmente de colocar o meu nome à disposição para ajudar a minha cidade. A gente sabe os problemas que cada um tem na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Então, a gente tem muitas histórias para contar aí ao longo de 30 campanhas vitoriosas. Na última campanha, na última eleição municipal, né, há 4 anos, nós vencemos aí 11 campanhas eleitorais. São 7 prefeitos que nós vencemos as eleições e 4 vereadores. E cada campanha dessa tem a sua particularidade, tem a sua história. Eu vou contar, por exemplo, aqui um exemplo de uma cidade que teve uma cidade no interior e tinha uma mobilização durante uma campanha eleitoral e simplesmente no meio de uma campanha 2 pessoas foram assassinadas, né? E aí você tem um processo da crise da comunicação naquela hora. O que é que você vai, o que é que você vai fazer naquele momento? E aí o Tribunal Regional Eleitoral simplesmente suspende a campanha eleitoral naquela cidade. E aí, tá suspensa, a cidade está em pânico, não sabe o que fazer para evitar um problema, um desgaste maior. E naquele momento, nós fizemos, por exemplo, um jingle, né, uma música que pudesse marcar, de pedir paz na cidade. Naquele momento, o nosso cliente, ela estava abaixo das pesquisas, estava com cerca de mais ou menos 10 pontos abaixo das pesquisas, e a gente conseguiu
comover a cidade. Na verdade, as pessoas que foram assassinadas, segundo o inquérito da polícia, seriam teoricamente pessoas que estavam, que eram ligadas ao nosso grupo político e que teriam uma motivação, enfim, motivações políticas, enfim. Para encurtar a história toda é que nós conseguimos motivar a cidade, comover a cidade, colocar as pessoas de branco, e aquela música, aquele jingle acabou sendo decisivo para ganhar aquela campanha eleitoral naquele caso. Então, assim, isso tudo, uma coisa que eu falei sobre esse caso específico, mas não dá, como tudo na vida, fazer sem planejamento. Então, é preciso saber onde é que você está pisando, você tem que fazer diagnóstico. E aí você tem as pesquisas eleitorais. Existe a pesquisa quantitativa, né, que é aquela pesquisa que meramente você pergunta do efeito quanti, que é uma pergunta que você faz, por exemplo, quem você vota para prefeito, para vereador, né? Qual a avaliação que você faz daquela sua cidade, do prefeito, do governador, do presidente. E existe a diferença de uma pesquisa qualitativa, né, que ela é muito mais qualificada, como diz o próprio nome, né? Ela consegue trazer um pouco de um sentimento que está sendo criado, um direcionamento da campanha. E muitas vezes uma campanha ela é decisiva, ela é conquistada numa pesquisa qualitativa. Porque a pesquisa qualitativa ela tem a capacidade de direcionar mais ou menos, olha, hoje a quantitativa ela traz o diagnóstico daquele momento, hoje é assim. Mas a qual ela enxerga muito mais o que está acontecendo naquele momento, mais o que vai acontecer daqui para frente. Então eu acho que pesquisa, seja para qualquer produto na área de comunicação, não dá para trabalhar comunicação e marketing sem pesquisa. A quantitativa é como se fosse assim, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Basicamente era isso, é isso. Isso, entendeu? Então, é algo super importante. Então, pesquisa dentro do processo é algo super importante, faz parte da estratégia. Não se ganha campanha sem inteligência. Não se ganha campanha sem estratégia. É como se fosse um tiro no Quem escuro. achar que vai entregar meramente, vou entregar um enxoval, a sua marca, conceito, o santinho, o adesivo, esquece. Isso aí é coisa do passado, porque se você não tiver um trabalho de estratégia do que você vai fazer, não só para promover, trazer as qualidades, trazer sua história de vida para aquele seu candidato que você está trabalhando, mas no meio de uma situação vai ter crise. Então, quem trabalha com campanha não tem hora e saiba que você vai ter crise sempre ou quase todos os dias, porque campanha se funciona assim. Principalmente com o crescimento cada vez mais da importância do ambiente digital. Então, hoje a internet ela não tem controle, não tem muro, né, para essa ferramenta tão importante hoje nas eleições. Então, ela vai surgir em grupos de WhatsApp, uma confusão, e hoje com a inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre isso, você perde o controle completamente da contra-informação, né, das deepfakes, que hoje estão aí para a justiça eleitoral, está muito rígida para as punições, e aí são crimes que são cometidos, e a justiça eleitoral está bem aparelhada para quem realmente cometer crimes hoje, ele ser penalizado e ter uma assertividade mais rápida da punição. Então, hoje, a inteligência artificial ela pode sim decidir uma eleição, não só de forma positiva, propositiva, de acelerar, aí o processo é muito mais rápido, mas, infelizmente, alguns usarem de contra-informação e isso causar um dano muito grande à imagem, à reputação de um candidato. Sim. Eu fui para o seu evento que você teve agora em dezembro. Foi dezembro? Foi novembro, né? O Persona Summit. E uma das apostas era o tráfego pago, né? Que está bem alto. Eu queria um pouquinho que você falasse sobre isso também. O tráfego pago, né? Ela não tem como hoje você fazer uma campanha eleitoral sem tráfego pago. Não existe isso. Não há como você trabalhar, fazer uma campanha, você trazer suas ideias para você amplificar a sua campanha eleitoral sem ter tráfego pago, sem ter estratégia. Então, o tráfego pago, né, como muitos sabem, é a forma de você impulsionar as publicações, alcançar pessoas que muitas vezes, de fato, não seguem você. Às vezes, são eleitores que você não consegue chegar na casa das pessoas e, através do tráfego pago, por meio do tráfego pago, você consegue, através do Instagram, do Facebook, enfim, alcançar a sua postagem, aquele vídeo bacana que você consegue entregar para pessoas que não te conhecem, nunca ouviu falar sobre você. Então, hoje, Google não vai ser possível utilizar nessa campanha, né? Foi proibido, não é que é proibido, o Google
a Google não vai liberar para as campanhas eleitorais no Brasil esse ano. Ou seja, a gente está falando não só Google, né, como também o YouTube. Então, estão fora das campanhas eleitorais esse ano. Mas é possível fazer pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Então, a gente consegue utilizar por esses caminhos. Então, não tem como você não fazer tráfego pago, segmentar, né, saber definir um pouco do teu público e usar bem esse investimento. Se fosse desenhar uma estratégia para a campanha, tipo, você pega lá um candidato, chega para você fazer o marketing dele, se fosse desenhar a estratégia, tipo assim, você dividiria em quais etapas e como seria isso? Tá, vamos lá. Nessa fase agora, a gente está na fase de pré-campanha. A pré-campanha, ela oficialmente, ela vai até o dia 15 de agosto. E nessa fase, a gente tem que ter muita atenção com o que pode e o que não pode. Por exemplo, hoje nós não podemos pedir voto. Sim. E nem algumas palavras-chave que o jurídico sempre coloca, ó, você não pode dizer aqui, estamos juntos, tô com alguém. Então, são situações que é um incentivo, né, uma forma lateral de, ó, tô com você, vou votar em você. Então, até esse tamo junto, tô com alguém, ainda passava o ano passado, né? Mas no ano eleitoral, então hoje tem uma série de proibições que podem gerar desde uma multa que você pode pagar, como, por exemplo, dependendo do que for, até uma cassação de um registro de candidatura na hora que tiver a convenção. Então, essa fase agora é uma fase para você planejar não só a pré-campanha, mas planejar também a sua campanha. Não dá para, nesse momento, primeiro te apresentar quem é você. É o primeiro passo. Eu não tenho como falar sobre o que eu penso sem falar quem eu sou. Então, aí você aposta muito no storytelling. Se nessa fase é uma fase que é fundamental de você se apresentar, as pessoas falarem sobre você, contar um pouco da tua história, do que se identifica, o que você gosta. E depois, num outro momento, né, trazer um pouco do que você pensa para o seu bairro, para a sua cidade, o que está acontecendo naquela localidade, como é que você pensa em resolver. Mas mesmo assim, nessa fase, você não pode pedir voto. Nessa fase da pré-campanha, é importante já adiantar teu planejamento de campanha, qual vai ser teu conceito, qual vai ser teu slogan. Se você, por exemplo, usou um slogan, um conceito na tua pré-campanha, você não pode usar aquele mesmo conceito na campanha, não é permitido. Se você usar uma marca agora na pré-campanha, a sua marquinha, na campanha não pode ser a mesma marca, tem que passar por modificação. Do mesmo jeito, eu quero fazer um jingle. Se for um jingle pedindo voto, você só pode usar na campanha. Mas se for um jingle que você pode usar uma música um pouco se apresentando quem é você agora na pré-campanha, você pode utilizar. Você pode, nessa fase de pré-campanha, por exemplo, fazer tráfego pago, sim, desde que você pague com o seu CPF, né? Os recursos próprios. Então, eu acho que essa fase é a fase de usar bem o ambiente digital. Primeiro, construir fazer o dever de casa, o básico. Sim. Quando eu falo dever básico vamos lá, quem é teu candidato? Deixa eu olhar teu Instagram, é uma coisa básica. É hoje, nosso cartão de visita, nosso panfleto digital. Então, deixa eu olhar teu Instagram para dar uma olhada. Então, você vai olhar teu Instagram. Se seu Instagram estiver totalmente, bagunçado, não tem, tá uma esculhambação, não tem nada, não falando sobre você. Então, segurando um copo de cerveja, sabe, esse tipo de coisa. Então, vamos lá, você quer passar o quê? Você quer buscar o voto de quem só, sabe? Então, você precisa mostrar quem você é no teu ambiente digital, nas suas redes sociais, tá? Do que você pensa, trazer o seu dia a dia. Hoje, a novela de antigamente, gente, tá no nosso stories, tá no Instagram, tá no Facebook. Então, a gente precisa trazer. As pessoas gostam de saber o que você pensa, quem é você no seu dia a dia. Então, a gente precisa estar muito bem organizado no ambiente digital, nas suas redes sociais, fazer tráfego pago. E não tem como não visitar as pessoas. Sim. É o básico. Você precisa sair de casa, porque você começa a produzir conteúdo. Você vai na casa de alguém, cria algumas séries. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, tem um pré-candidato nosso, que ele fala, a gente não está bem e a gente precisa, nosso candidato é um pouco travado. Como é que a gente faz com ele? Isso foi um desafio bem interessante para a gente. Então, a gente estava, bem 15, 20 pontos atrás das pesquisas, isso agora, no Rio Grande do Norte. E a gente começou a pegar e estudar esse candidato. Não, é um processo de arrumação de casa, de brand, de posicionamento, de imagem, e ele nunca teve
Vamos trabalhar oratório. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo, porque não, estou falando que é 4, 5 meses praticamente da eleição. E aí foi o seguinte, vamos criar... Aí eu sentar, o prefeito, senta aqui do meu lado no sofá, vamos bater um papo. Como é que está a saúde? Aí ele, olha aqui a saúde, nós fizemos um OBS, nós garantimos medicamento. Prefeito, você percebeu o que o senhor acabou de falar comigo aqui? Você pode estar com a câmera aqui. Não, porque eu tenho vergonha, não faço... Esqueça a câmera. Olha aqui, só para a gente aqui. Você vai começar a falar um pouco do que você fez na sua gestão. E esse tipo de treinamento, o que aconteceu? A gente começou a ir para a casa das pessoas. Prefeito, pode entrar aqui, converse com ela e vá tomar café e contar um pouco do que você fez. Aí você fala que aqui na comunidade e tal, você conseguiu aquela quadra que as pessoas pediam há muito tempo, aquela pavimentação na rua que estava esburacada, que aqui era lama, e hoje a realidade é outra. E ele começou a desenvolver isso. Resultado dessa história toda. Além de tomar café, uma coisa mais simples na política, do nosso dia a dia, né? no nosso dia a dia, ele começou a mostrar para as pessoas, eu achei que o senhor tinha uma imagem, porque a internet não mostrava. As redes sociais não tinham a voz dele, era o básico. Sim. Era a foto dele, ao lado de 4, 5 pessoas, mas que não tinha a voz dele. O prefeito, o povo quer ali ouvir. Não é só a sua voz lá no carro de som quando você vai inaugurar uma obra, não. Então, você não está presente no ambiente digital. É meramente, eu tenho o seu Instagram, mas tem a sua foto. A sua voz não está aqui. Aí ele começou a trazer ele para dentro mesmo. Humanizar, né? Ou seja, humanizar cada vez mais a comunicação. E aí você tem vários exemplos no país que estão dando show de como humanizar ainda mais a comunicação. Você tem o João Campos em Recife. Topázio. E prefeito de Recife. Você tem Topázio em Florianópolis. E são caras que investem muito, mas muito em comunicação. Mas é importante que o gestor público saiba o seguinte, eu preciso da comunicação, porque é importante para mim, é importante para prestar contas do meu trabalho, porque quem quer entrar na política tem que saber que diariamente ele é cobrado. Sim. E quem vai entrar em campanha, prepare a mulher ou prepare o marido. Porque vão dizer que você é isso ou aquilo. Vai parar em casa. Se não for, eu já tive com essa, o prefeito, sua esposa aqui, né? Pronto. Doutora, vai acontecer isso, Alan, então vá se preparando, porque vai acontecer. Então, ou então melhor seu marido não ser candidato, porque ele vai ser chamado disso, daquilo. Se não está pronto, preparado e querendo, então não vá, não. Não vá, porque vai dar problema. Sim. Então, assim, quando a gente quer disputar e a busca por poder, ela mexe com muita coisa. Então, você tem que estar pronto, sangue frio, com frieza, para tratar cada assunto. Você acha que Topázio e João Campos, eles têm um ponto à frente quando eles estão diariamente ali lidando com a rede social e tem muitos candidatos que não estão ali, não estão familiarizados com a rede? Você acha que eles estão à frente, assim, em termos de comunicação? Não, eles estão muito à frente, mas muito à frente mesmo, eles dois. Mas se você perguntar, eles estão muito à frente na gestão, aí eu tive algumas conversas com uns amigos que moram no Recife, disse, Alan, a saúde de Recife está o caos. A cidade tem alguns problemas. Sendo que o povo gosta tanto de João Campos. Da pessoa, né? Da pessoa. Não, meu prefeito é gente boa. Ele é amigão. Ele é companheiro. Ele é fiel. Ele é simpático. Ele tem sorriso no rosto. O povo não tá... Não, meu prefeito não faz isso, não. É o carisma. É o carisma, a empatia. É algo que é muito forte na política. Então, quando você cria essa marca, entendeu? Esse estereótipo, aí não tem segura. Não tem quem segure. E principalmente o estereótipo do marketing do herói. Ele é o meu herói. Esse cara vai me salvar. Ele tem... isso é muito forte para a decisão. Não, aí você cria justamente aqueles fãs, aquele mar de gente que se identifica com a pessoa. E você pode fazer vários problemas. Não, meu prefeito não fez isso. Alan, você acha que número de seguidores determina a campanha? Não, de forma nenhuma. Seguidor não é voto. Seguidor não é voto. A gente tem vários exemplos, inclusive, de influenciadores que foram candidatos. E que, eu tenho 1 milhão de seguidores, 2 milhões, vou fazer uma conversão aqui de 3%, 4%. Esquece, isso não existe. Não se ganha eleição com seguidor. Eu já participei de uma campanha, que era um universo de 10 mil votantes, que era uma campanha não partidária, era uma campanha de uma entidade de classe. E um perfil do Instagram que tinha cerca de 300 seguidores. E a gente... o outro perfil tinha 2 mil pessoas, uma entidade de classe aqui no Rio Grande do Norte.
E a gente venceu, eram 5 candidatos, e todos os 5 candidatos ganharam a eleição. Porque ganhar a eleição, gente, não é só conteúdo no Instagram. Tem gente que, não, olha, vai ter que fazer uns videozinhos bacanas no Instagram, você vai ganhar a campanha. E esquece, não é isso. Porque tem hora, quando o bicho pega, tem que ter estratégia, inteligência, saber que vai postar, a hora que vai postar, se deve postar. Tem uma situação, essa musiquinha ela vai engajar. Porque o Instagram tem uma métrica, eu vou colocar essa música e simplesmente, se hoje eu tenho 3 mil visualizações, eu vou passar para 20 mil. E como eu tenho 20 mil pessoas, o meu Instagram está melhor do que o outro. Eu tenho que perguntar o seguinte, essas 20 mil pessoas estão aplaudindo, eu estou ridicularizando a sua cara com esse conteúdo ridículo que você está postando aqui. Entendeu? Ou seja, então tem gente que simplesmente acha, porque tem mais visualização, você vai ganhar a campanha. Isso não existe, gente. Então, coisas básicas em campanha. Não deixe de visitar as pessoas e ir na casa delas. Elas precisam saber que você canta. Primeiro começa a pedir o voto da mulher e dos filhos. Para depois ir para o vizinho e aí começar a pedir, ampliar a sua rede. Campanha se ganha com organização. Qual é a fase, com quem eu posso contar, com o que é que cada um vai fazer, criar um organograma, definir orçamento, quanto é que vai gastar para não se perder. Tem gente que quer gastar um pouco mais na pré-campanha, no início da campanha, quando chega, falta na última semana, queria muito, não tem mais dinheiro, não faço. Uma coisa parece antiga, eu sei que quando você recebe um panfleto digital na sua casa, com o tráfego pago, a outra situação na campanha passada há 2 anos, a campanha de presidente, né, aqui no Rio Grande do Norte, que participou de deputados, uma cartinha, um folder, que você pudesse entregar pelos correios até a casa da pessoa. Então, isso tem um valor agregado, parece coisa antiga, sim, mas que funciona principalmente com a classe de média 40 a mais, 50, que valoriza o carinho, o valor agregado. Então, esse modelo, eu ganho a campanha só com tráfego, pago. Eu ganho a campanha só postando conteúdo legal. Não ganha sempre campanha assim. Tem uns achados aí que você acerta de vez em quando, mas essa história de dizer que campanha... E essa é a campanha do vídeo. Diretor de arte hoje, que faz criação, as peças, design, vai criar muito mais conteúdos para os letters, os conteúdos que vão para os vídeos. Campanha hoje é vídeo. Então, as agências que antigamente contratavam muito diretor de arte, elas estão contratando muito mais equipes de storymaker, de filmmaker, editores, né? Redatores, tudo focado para vídeo. Se vocês olharem os Instagrams, rede social, conteúdo que roda para o WhatsApp, entendeu? Porque é fundamental. Então, criar estratégia no WhatsApp, criar grupos, isso é muito importante. Eu ia perguntar exatamente o que você falou, porque eu fico imaginando, no seu evento estava falando sobre tráfego pago, eu fiquei pensando, né? Uma pessoa fulaninho de tal, que mora lá na zona rural de tal canto, não tem acesso à internet, que eu acho muito difícil hoje em dia não ter, mas acontece de não ter internet, como é que esse tráfego pago vai chegar? Eu acho que não funciona tanto com esse público. São vários canais, né? Você vai atingir o tráfego pago, um público. Sim. Você, depende de alguns jornais, vai ter que fazer aquele velho jornalzinho para entregar na feira do interior daquela cidade que funciona. O rádio, que é um canal de comunicação fortíssimo no interior. Tem exemplos de cidades que só saem de casa após ouvir aquele programa do café da manhã, das 6 horas da manhã, das 7 horas, para poder depois voltar ir para trabalhar. Então, o que acontece muito é um problema lá que talvez aconteça na comunidade lá do seu pai, que ele vai ligar para a rádio, só fala com o locutor, aqui simplesmente ontem a luz apagou aqui do posto, jogaram lixo aqui na rua tal. Aí a comunicação da prefeitura está ouvindo, vai chegar a informação, aí é um serviço de prestação de contas. Então o rádio, ela tem essa força muito grande. No interior nem se fala. Carro de som, quem achar que é coisa do passado, esquece. Funciona e funciona muito bem no interior, das comunidades. Então, e faz um estrago muito grande, não só de informação, mas de contra-informação. Não queira ouvir passar um carro de som na sua cidade, que é esculhambando seu prefeito, vereador. Não é fácil. Você falando dos vídeos, né, que essa campanha é a campanha dos vídeos, né? E aí, no início da sua fala, você falava também dessa questão de criar relação, da importância dessa humanização, né? Ter contato com as pessoas. Você acredita que
essa é a campanha do vídeo exatamente por causa disso, porque, tipo, no vídeo eu tô vendo ali a pessoa, ela tá falando comigo, eu tô vendo ali as emoções, as reações. Eu acho que, às vezes, eu fico achando, assim, que política, o marketing político é muito você tocar no sentimento das pessoas. Então, ó, já dou para trabalhar com a parte política, então. Que eu acho, assim, que as pessoas hoje, né, na verdade, as pessoas, elas votam naquele candidato, né? Que ela se identifica ou que vai de acordo com algum valor que a pessoa traz. Então, você acha que esse é o ano do vídeo exatamente por causa disso? Porque a relação entre uma arte, ela em alguns momentos pode passar muita frieza. E o vídeo é muito mais humano, é sentimento. E trabalhar com marketing eleitoral é trabalhar com sentimento, é trabalhar com emoção. Então, não tem como você não ganhar uma eleição sem trazer sentimento e ser uma campanha, muitas vezes, alegre, que você mexa com as pessoas. Não, que você se emocione com aquela história, com aquele movimento de, não, agora minha cidade vai acontecer. Então, é uma aposta, eu confio nessa pessoa porque eu acredito que ele vai poder fazer tudo que eu gostaria de fazer pela minha comunidade. Então, não tem como fazer campanha sem emoção. E aí, quando a gente sai do local para o nacional, a polarização. Aí vamos falar de dois mestres em comunicação nesse país, se chama Lula e Bolsonaro. Então, eles podem ter, cada um com seus defeitos, né? Eu não estou aqui para defender direita e esquerda, mas são dois mestres em se comunicar. Eles são dois craques, cada um com sua característica, cada um com a sua legião aí de fãs, né? E eles conseguem se comunicar como ninguém. Então, eles trazem sentimento, eles trazem ideologia, eles trazem seus valores, e ninguém volta em ninguém se não ter uma causa. Exato. Eu me identifico porque eu sou contra o algo, eu sou a favor de algo. Então, essa questão, quando a gente fala da polarização nacional, de Lula e Bolsonaro, isso influencia muito mais nas capitais, nas grandes cidades. Sim. Mas influencia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, numa cidade como Parnamirim, que foi a cidade onde Bolsonaro foi a única cidade do estado onde ele vence a eleição no Rio Grande do Norte. Ele pode influenciar um pouquinho aonde? Extremóis, que tem uma cidade um pouco mais de direita. Boa parte do estado é um estado muito mais de esquerda. Mas que muitas cidades eles não querem saber ali de confronto entre Lula e Bolsonaro. É muito mais o histórico do verde contra o vermelho. É a história da nossa política quando você tinha Aloysio e Dinarte Mariz, ex-governadores, né? Aloysio com verde, Dinarte com vermelho. Então, essa questão do interior é muito forte aí, da polarização do arara, do bacurau, o bacurau que é o verde, enfim. Então, isso no interior é muito forte. É algo que ninguém quer, boa parte, não, sei lá o que é. Você faz uma pesquisa, você vai encontrar um universo de 3% em cidades menores que, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Tem gente que não sabe no interior, nem sabe o que é isso. Ele sabe quem é Lula, ele sabe quem é Bolsonaro, e sabe que o prefeito dele é o mais forte e tal. Então, enfim, gente, então você precisa conhecer o território. Como qualquer tudo, você tem que fazer diagnóstico, você tem que estudar para saber onde é que você está precisando. E o que é que o povo quer ouvir. Aí, para que eu quero uma pesquisa? Um exemplo. Faça uma pesquisa quantitativa. Aí vou botar uma pergunta. Qual o maior problema da cidade onde você mora? O maior problema da minha cidade é saúde, falta médico. O problema é saúde, falta medicamento. Terceiro problema é segurança. Quarto problema é educação, tem problema na creche. Aqueles tópicos é o teu discurso. É o que o prefeito precisa, o vereador. Pessoal, eu sei que hoje a cidade precisa mudar. A gente está com um problema sério na saúde, que falta medicamento. Por quê? Ele está falando aquilo porque o povo falou para ele numa pesquisa, numa amostra, com 400, 500 pessoas. Então, ele consegue ter uma narrativa de conteúdo, o que é que ele vai falar, baseado justamente em pesquisa. Bacana. Isso aí também é o papel do estrategista, né? Tipo, ele vai pegar esse material, vai meio que filtrar e vai repassar para o candidato meio que ser guiado de forma mais assertiva, digamos assim. É justamente, eu estava falando assim, a estratégia, ela é algo insubstituível. Então, ela decide a campanha.
E na hora que você tem um diagnóstico da pesquisa desses pontos, é onde você vai justamente focar, onde você vai direcionar o teu conteúdo, onde você vai fazer um roteiro bem encaixado. Se você é uma campanha de oposição, você ter essa informação para poder trabalhar de como é que você vai mostrar o que a cidade precisa. E se você é prefeito, está enfrentando aquele problema, então você, não, caramba, tem essa situação. Em algumas localidades, se ele puder pontuar o discurso, mas isso aqui eu estou sabendo, mas isso a gente vai resolver. Então, você tem a humildade de olhar no olho. Não, o prefeito veio aqui, realmente reconheceu que está faltando medicamento aqui no nosso distrito, mas falou que agora vai resolver. Ou seja, é você saber o que você vai falar. Inclusive, às vezes você faz um discurso localizado, porque nem sempre o discurso de forma geral, genérica, ele vai atingir toda a comunidade. Sim. E tem situações que você não precisa expor. Por exemplo, você vai numa comunidade que o problema ali, numa pesquisa, apontou que estão precisando de um campo de uma quadra esportiva. E você vai ter um discurso com um grupo de 40, 30 pessoas, você vai falar, eu sei que aqui nessa comunidade vocês precisam muito de uma quadra esportiva. Mas quando a pessoa vai falar, o prefeito, você vai baseado em uma pesquisa, ou porque você teve uma conversa prévia, e tudo isso te ajuda. Né? E uma situação em crise que é fundamental. Tem muita gente que quando vê crise em comunicação, em blogs, né, no WhatsApp, que é assim, eu quero usar o meu Instagram para explicar que aquilo não aconteceu. Gente, responde onde saiu a informação. Senão você pode amplificar uma notícia negativa de forma desnecessária. No lugar de achar que vai resolver o problema, você vai piorar, né? Sim. Você vai anunciar mais ainda a notícia. Ainda. Exatamente. E suas expectativas para esse ano, assim, é um ano político, quais são as expectativas em termos de marketing político? Como é que você acha que essa campanha vai sair esse ano? Eu acho que essa campanha, acho que ela é uma campanha do vídeo, é uma campanha dessa revolução, da transformação que a gente está passando com a inteligência artificial. Sim. Que é capaz de fazer tudo e quase tudo, mas não vai ser fácil para quem não tem como você fazer campanha sem usar inteligência artificial. Mas uma coisa que eu queria falar, eu não troco a voz marcante de qualquer locutor que eu conheço bom por IA. Não me peça que eu não troco. Eu não troco a emoção de vários colegas que têm força no timbre, que passa emoção por inteligência artificial. Pode ser a melhor tecnologia, mas ela pode ser usada para algumas situações. Mas aquele filme de Amanda, uma abertura de uma campanha, sabe? Há situações que não dá. No programa de rádio, algo bem encaixado, eu não troco. Então, eu acho que essa é uma campanha que a gente vai experimentar algumas situações e ela tem tudo para mostrar que história garante eleição, história garante voto. Storytelling é muito forte, a gente usa muito lá na agência. Estratégias de storytelling, de como você venceu a campanha eleitoral. E ninguém consegue vencer ao longo desse tempo, essas 30 campanhas, né? E a gente se identifica muito com a história de cada cliente nosso. Sim. Acho que a história deles é a nossa história. A gente chama muito essa responsabilidade. E digo muito para a minha equipe, você sabe a importância do sonho, com quem você está trabalhando, a responsabilidade que você tem? Ou seja, o que foi combinado, você entregar. Ou seja, entregar resultado, entregar um bom conteúdo para que o nosso cliente realmente ele seja competitivo e possa vencer a eleição. A gente está quase encerrando o nosso podcast. Por mim, eu ficaria, porque eu tenho muitas perguntas para fazer, porque eu sou curiosa mesmo. Mas eu só queria, antes de você encerrar, umas falas que você fez, eu queria só entender... você falou de grandes comunicadores, né? Hoje com a polarização, falou ali de Lula e Bolsonaro. Eu queria só, falando de comunicação mesmo, candidatos que têm que você percebe, assim, essa dificuldade de se comunicar em frente à câmera, ou seja, porque é a campanha do vídeo, exige do candidato estar de frente ao vídeo e falar para a câmera. Esses candidatos que têm essa dificuldade de se comunicar, como é que vocês lidam, né? Você está lá na sua agência. Vamos lá. A gente sempre sugere para que eles possam fazer treinamentos, né? Aí tem várias empresas parceiras com quem a gente trabalha. Tem grandes profissionais que são espetaculares de como você treinar e preparar políticos, né? Desde a sua postura, tom de voz, a forma de olhar para a câmera. Mas muita gente chega numa reta final que você não consegue transformar tão rápido, não dá tempo. Então, nem sempre a gente consegue
transformar rapidamente pelo tempo que se tem na fase que a gente está vivendo agora, as eleições já batendo a porta. Mas a gente tem grandes parceiros que realmente conseguem treinar e que trabalham conosco. E que esse exemplo que eu citei dessa cidade é um exemplo disso, que ele passou por uma escola de oratória para que transformasse a vida dele, para que ele pudesse se posicionar melhor no palco, que ele pudesse se comunicar mais, para que ele pudesse olhar mais para a câmera, olhando sempre de lado, não, peraí, vamos olhar para cá. Entendeu? Então, tem que estudar, o candidato tem que estudar. Para entender, pois é. Sim. Alan, muito obrigada. Assim, a gente pra gente é enriquecedor, assim, tocar um pouco da sua experiência, ouvir também os seus trabalhos, aquilo que você já fez. Acho que pra gente também, que é acadêmico, né, dessa área do marketing, publicidade, de jornalismo, de comunicação de forma geral, a gente já chega no finalzinho do nosso podcast, mas para encerrar, fala um pouquinho para os estudantes acadêmicos que de repente queiram enveredar por essa área do marketing político, por onde ir, como é que faz, o que é que estuda. Olha só, primeiro que eu fiquei muito à vontade de estar aqui com vocês, porque eu sou aluno da UNP, né? Eu sou formado em jornalismo aqui nessa casa e tenho muito orgulho de ter uma turma muito boa que a gente teve por trabalhar com muita gente boa que foi formada inclusive na minha turma, na nossa turma. Então fico muito à vontade. Mas eu acho que para trabalhar nessa área tudo na vida. Tem hora que a gente está na faculdade, a gente quer testar tudo, né? Não, vou para qual área que eu vou atuar? Quero atuar no rádio, quero ir para uma redação de veículo, vou trabalhar na propaganda, eu quero trabalhar numa agência de publicidade. Eu acho que nessa fase é bom testar muita coisa para a gente, não, é por aqui, eu gostei daqui, e aí você acaba se despertando. Mas, assim, primeiro é amar do que faz, tem que gostar muito, sim. Eu vejo muitas situações, peraí que eu acho que vou ficar um pouquinho, eu tenho um horário a cumprir, assim, tem hora que quem consegue chegar, isso é tudo na vida, seja na profissão da gente, você tem vários líderes que passaram por diversas áreas, que tudo na vida é dedicação, você se dedicar, amar o que você faz, sim, e não ter hora, estudar, fazer curso, sabe? Ir atrás, buscar informação, ser inquieto, não ter hora. Então, acho que o grande segredo realmente é se dedicar e querer aprender. Ter humildade e querer aprender. Eu acho que eu mesmo trabalhei alguns momentos de graça. Não, trabalhei de graça e quero aprender, quero ter oportunidade. Se eu entrar aqui, eu vou aprendendo e vou desenvolvendo. Então a nossa história mesmo foi de muita dedicação, sem ter hora. E não tem isso, de sábado, domingo, feriado, se precisar, a gente está lá para trabalhar e aprender. Acho que isso foi um pouco do que a gente viveu na nossa vida. E na política, nessa fase específica da campanha, realmente requer muita dedicação. Depois do dia 6, a partir do dia 7, a gente descansa um pouco mais aí. Bacana. Viu? Obrigado pela atenção de vocês, pelo convite aí, parabéns aí pelo programa e contem sempre conosco aí. Encerramos mais um episódio do OrbitaCast, agradecendo o Alan pela participação dele. E você que acompanha a gente no OrbitaCast, continue acompanhando, porque o próximo episódio promete. Até lá. E se inscreve no canal, viu? Não se esquece, não.